Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos à live Segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, com a pastora e sister Sandra Ribeiro. Eu vim. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Pai, eis-nos aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos enviado para a glória do Teu nome, anunciar Tua palavra. Obrigado porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Amém. Obrigado porque não somos nós quem convencemos, mas Tu. Obrigado porque Tua palavra é justa, fiel, verdadeira, eficaz. Amém. É Espírito, é vida. Amém. Obrigado porque cada um de nós que queremos, testemunhamos dia após dia, instante após instante, a verdade da Tua palavra, a libertação verdadeira que traz a vida, a alegria, a paz, a paciência que nos enche, vez após vez, situação após situação, porque Tu és bom, Tu és verdadeiramente bom. O Senhor nos faz perseverar. Amém. E nos enche, e nos faz superabundar em Ti. Amém, Senhor Jesus. Frutifique em cada um de nós que temos fome e sede a 30, 60 e a 100 por um. Amém, Pai. Guia-nos em todos os Teus caminhos e ajuda-nos a discernir o bem do mal, sendo exercitados na justiça continuamente. Amém. Obrigado, Pai, pelo Teu alimento já preparado de antemão para cada um de nós. Queremos Te conhecer. Testemunha em nossos corações, em Tua palavra, a eternidade que colocaste em nós. Amém. O Filho, nos fizeste filhos de Deus. Amém. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Amém. Podemos dizer, Abba, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome. Amém. 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 Sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Paz, graça. E meu olhinho que começou a coçar agora. Eita. O Laércio chegou, a Cleide também. Oi, sejam bem-vindos. Boa noite. A Ivone eu já vi algumas Cleide, vezes. Laércio. Então vamos lá. O testemunho eterno do Filho. A palavra hoje é João 5, do 45 ao 47. Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? O que o Senhor Jesus está afirmando é que aqueles homens que o perseguiam por ele estar realizando curas milagrosas em dias de sábados, o fazia porque a palavra de Deus não habitava neles, conforme o versículo 38 dá testemunho. E por isso não criam nele. Você pode ler, Vinho, por favor? João 5, 38. Versão NTLH. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Então veja, se crescem, José Maria Vieira, reze por mim, estou ameaçado por uma pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos, Pai, pelo José. Obrigada, Jesus, pelos teus anjos que acampam ao redor dele para livrá-lo de todo mal. Pai, obrigada, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos para guardá-lo em todos os seus caminhos, para que ele não venha tropeçar nem mesmo em uma pedra. Guarda-o, Senhor. E que todo mal, Senhor, todo intento que tem vindo contra ele,
possa ser desfeito pelo poder da tua gloriosa palavra, pela qual o Senhor tem sustentado todo o universo. Nós declaramos, Senhor, proteção divina sobre a vida dele. Em nome de Jesus. E que se algo, Pai, ele tem se colocado por falta de sabedoria em determinadas circunstâncias, conceda-lhe, Pai, a verdadeira sabedoria que procede do alto, é pacífica e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então veja, o que o Senhor Jesus está afirmando é que aqueles homens que o perseguiam por ele estar realizando curas milagrosas em dias de sábado, o fazia porque a palavra de Deus não habitava neles, conforme o Vini leu, não é? Primeiro, né, por que ele dizia, né, porque não criam nele. Vocês buscam, né, na Escritura, vocês vasculham, investigam as Escrituras, porque vocês julgam ter nas Escrituras a vida, mas vocês não vêm até mim para poder receber essa vida. Então veja, se não crê no Filho de Deus, no Filho daquele, né, que Deus enviou, no nome daquele que Deus enviou, que é o Filho, não vai poder receber nada que procede de Deus, não é? Então, no Antigo Testamento, né, Jesus ele estava oculto, mas agora ele está revelado. Não é? Ele foi revelado em Israel para todo o mundo. Então agora não tem desculpa. O caminho é ele, não há outro caminho. Claro que até aquele momento ninguém ainda havia nascido de novo, mas se eles crescem em Cristo, veriam a glória de Deus que estava diante deles. E ele e o Pai viriam e fariam morada neles, conforme está escrito em João 14, 23. Então veja, assim como ele disse para Marta, não é? E disse para Maria, se crer, você verá a glória de Deus. E elas creram, não é? E o irmão delas saiu, não é, da sepultura, né? Quando Jesus deu ordem, né, para que Lázaro viesse, para que Lázaro saísse, Lázaro saiu. E até a morte, não é? Até a morte tinha que obedecer. Por quê? Porque ele é o autor da vida, não é? Ele é aquele, não é, que estava em corpo físico, não é? Estava em carne e sangue, mas ele era o Criador, não é? O Criador de todas as coisas. Então, é por isso que ele pode dar ordem, não é? Ele mostrou que ele era Senhor sobre a morte, ele era Senhor sobre o tempo, sobre o espaço. Quando ele veio ao mundo, não é? Ele veio mostrando, verdadeiramente manifestando o poder de Deus. Mas eles ficavam com a forma da lei, porém rejeitavam a essência, ou seja, não é? O que ainda querem fazer hoje em dia, não é? Maria, meu amor, seja bem-vinda. Paz e graça, Maria. Seja muito bem-vinda. Cleidinha também, tá bom? Laércio, gente, desculpa, quando eu comecei, o meu olho, não sei porque começou a ficar irritado, não é? Eu tive que dar uma saída rápida, então me perdoem, não falei adequadamente com vocês, viu? Sejam muito bem-vindos. Mas eles ficavam com a forma da lei, porém rejeitavam a essência, ou seja, não é? Se as pessoas dão muito valor àquilo que é raso, não é? Aquilo que é material, naquilo que pertence apenas a esse mundo e não faz caso, né, daquele que veio trazer as coisas celestiais, as coisas eternas, então vai ficar com aquilo, não é, que é o que eles estão dando glória, não é? Então por isso que ele diz, não é? Se a gente crer nele, não é? Então nós veremos a glória dele. Diferente daqueles que fomentam as coisas do mundo, dão glória para si mesmos, né? Preferem a glória do mundo, né? Então se prefere a glória do mundo, vai ter, né, cada um que receba de acordo com a sua fé. Não conseguiam ver o bem quando veio, e estava ali, né, personificado diante deles, e eles não enxergavam, conforme está escrito em Jeremias. Ou seja, não é? Como Jesus veio verdadeiramente trazendo à luz, né, tudo que estava oculto, tudo que estava escondido atrás de uma aparência. Você pode ler, Vini, por favor? Jeremias 17, versículo 6. Versão NTLH. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Pode ler pela NVI, por favor?
Versão NVI. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Não verá, a NTLH, né, diz que nada de bom acontece com eles, mas a NVI diz não verá quando vier o bem, algum bem. Por que não acontece? Porque os olhos são maus, não é só ver coisas ruins e aí só fala coisa ruim, só propaga coisa ruim, não é? Do mau tesouro tira coisas ruins, não é? E aí a colheita que tem é isso, não consegue ver o bem, né? Quando ele vem, quando ele está ali. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Ou seja, não é? Solitário, não é? Solitário, sozinho e sempre pensando, não é? Com pensamentos, suspeitas malignas, não é? Pensamentos ruins. Então, gente, é por isso que as escrituras, não é? As cartas do apóstolo Paulo, ele sempre está recomendando para a gente trocar os nossos pensamentos, porque qual de nós que está isento, não é? De pensar coisas negativas, não é verdade? Até mesmo acerca de pessoas, ter um pensamento negativo acerca da nossa própria vida, não é? Acerca de alguma coisa que já está sedimentado dentro do nosso coração. O Senhor Jesus, ele está falando que essa é a natureza humana. Não é? Se nós lermos Jeremias 17, não é? Você pode ler, Vini, por favor. Vamos fazer aqui um comparativo. Jeremias 17, versículo 9, nas versões para a gente poder... Olha só, gente, se trata do coração. Ele está falando do coração do homem, coração humano, não é? Dos seres humanos. E dentro do ser humano é isso que tem, não é? Jesus disse, lembra? Lá em Marcos 7, em Mateus 15... Se eu não me engano, né, quando o Senhor fala que diz que todos os alimentos são puros, né, ele fala do que está dentro, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. Por quê? Porque o que entra pela boca, não é, vai sair, né, pelo local apropriado, né, vai para o estômago e depois o que não serve vai ser eliminado. Mas aquilo que sai do homem, não é, ele vem do coração, onde estoca, não é? O coração é a fonte da vida, não é? Então, o que está ali dentro? É a luz da vida ou é as trevas? Não é? Então, sobre essas coisas. Então, vamos ler, por favor. Versão NTLH. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Está doente demais para ser curado. Oi, Rosemary, seja bem-vinda, meu amor. Boa noite, Rosemary, paz e graça. Versão na A. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Versão TB. Enganoso é o coração acima de todas as coisas, e gravemente enfermo. Quem o poderá conhecer? Gravemente enfermo. NVT. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Extremamente perverso, gente. Olha isso. Olha o que a palavra de Deus fala acerca do coração humano, não é do coração do homem. Gente, não é a bomba de sangue, viu? É a parte da alma, né? É algo mais profundo, não é, da alma, tá bom? Isso aí são características, são coisas que adentram a alma, tá? Quando Jesus fala torna puros alimentos, ele está falando acerca do corpo, não é? O alimento é para o corpo, não é? Para o vigor, para dar vida ao corpo, vida biológica. E o corpo precisa, senão, né, se o corpo morrer, a alma perde a sua existência. Obrigada, Rosemary, que Deus te abençoe. Mas a alma, não é? O alimento físico é para o corpo. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Lá no Antigo Testamento, existiam essas coisas porque as coisas eram naturais, era tudo acerca do que é natural, tudo era acerca do que é terreno, do que era físico. Então, Satanás, por ele ser espírito, né, ele contaminou determinadas coisas, ele fez, né, a obra dele aqui no mundo, ele deixou, não é, em várias camadas e várias formas, e Deus, né, obviamente, que ia tolhindo, que ia peneirando, né, as coisas de forma que
aqueles que pertenciam a ele, né, pelo menos de até certo ponto, aonde fosse possível para o homem, né, eles procurarem, pelo menos de bom grado, né, se separarem para Deus. Né? Esse era o desejo de Deus. Mas não era conhecido o mundo espiritual, não é? O mundo espiritual não estava manifesto. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele manifestou. Jesus Cristo veio trazendo, não é, a realidade do mundo espiritual. Então Jesus disse, olha, o que vocês comem, que é físico, que é natural, vai alimentar o corpo, mas não vai influenciar a alma. Entende? Não vai tocar na alma. Então as coisas, gente, são só Deus, gente, só a palavra de Deus consegue verdadeiramente sondar, investigar e discernir as 3 camadas no homem. Entende? Aquilo, veja, aquilo que ele plantou e aquilo que ele não plantou, e ele sabe discernir. Então não é, quando ele fala, gente, quando Jesus fala, ele tornou, não é, puro todos os alimentos, ele está dizendo que, olha, até eu vir, não é, as coisas precisavam ser dessa forma, porque era necessário para vocês. Mas agora que eu vim, eu estou assumindo, não é a parte que estava oculta, eu estou trazendo à tona o que estava oculto, que vocês não sabiam, não poderiam se defender, vamos dizer assim, ninguém seria capaz de se defender contra o que estava atuando no mundo, e nem pode. Só por ele, não é? Como ele disse, sem mim, vocês não podem fazer nada, absolutamente nada. Se vocês se mantiverem em mim, recebendo de mim, vocês, né, crescerão, vocês darão frutos. Mas se vocês não estiverem em mim, vocês não vão poder fazer nada. Por quê, gente? Porque quem oprime esse mundo, quem governa esse mundo, quem torna esse mundo miserável como ele está, é o espírito das trevas. E espíritos não são perceptíveis pelos 5 sentidos. Eles oprimem as pessoas e elas não sabem de onde vem a opressão. E aí os homens ficam se acusando uns aos outros, não é? Que verdadeiramente os homens estão sendo usados. Eles não sabem, mas eles estão sendo usados. Alguns, não é? Vamos dizer assim, as hierarquias que estão ali dentro de determinados homens, eles sabem. E eles se sentem atraídos por essas coisas, né? Que é o que Deus chama de vasos de ira, não é? Que estão destinados para a perdição. Esses aí são aqueles que, não é? Já se devotaram tanto, já se enegreceram tanto, já sentiram tanta afinidade com as trevas que eles rejeitam a luz, não é? E a gente vê exemplo como Caim, que foi o primeiro, né? Aqueles homens ali que estavam diante da própria luz verdadeira, quando ela veio ao mundo, né? Que é Jesus Cristo, e diante de Jesus, eles, né, mantinham-se, não é? Na sua postura de hipocrisia, quando a próprio Espírito da verdade estava diante deles, mostrando o que estava no coração deles, e eles continuavam, né, fingindo que estava tudo bem, que Jesus era lunático, que Jesus era endemoniado, né, que Jesus era isso e aquilo. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência, não é? Eles continuam atuando, não é? O trono do maligno, não é? Dos espíritos, das potestades, das trevas, está dentro do coração do homem, tá bom? Obrigada, Rosemary, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Amém. Pode continuar. Quem sabe de fato quanto é mal? Versão RC60DO. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Essa é semelhante a RC. A21. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? VFL. Não há nada mais enganoso do que o coração. Não tem esperança. Quem o conhece? Versão NVI. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versão A Bíblia para Todos, edição católica. Quem pode entender o coração humano? Não há nada mais enganador. Está demasiado doente para ser curado. Demasiadamente doente, demasiado doente para ser curada. É por isso que carne e sangue, gente, não vai herdar o reino de Deus. Por quê? Porque a fonte está lá dentro, entende? Lá no íntimo já está corrompido, a semente já está alastrado lá. Então não tem, Deus planejou, né, algo muito melhor para que a sentença dele lá do início, né, pudesse vigorar até o final, não é? Por isso que ele disse, né,
O pó será o alimento da serpente, não é? Ele estava falando, né, que a carne, como foi impregnada pela semente do maligno, ela está, como está dizendo aqui, né, completamente corrompido. Então, só serviria de alimento para o dragão, não é? Que é a antiga serpente. Então, de tanto ele devorar os homens, não é? Então, ele se tornou aquela coisa, né, monstruosa. E a vontade do Pai é que creiam naquele que ele enviou, Jesus Cristo, Senhor. Declará-lo como Senhor pessoal. Aquele moço, filho, por favor. Eu não tenho como controlar o chat no momento via meu celular, porque está sendo atualizado o aplicativo. Mas vamos prosseguir. Então, como a gente estava falando, né? Voltando aqui para o texto. Obrigada, Vini, já foi o suficiente. Né? Já deu para a gente entender que o coração do homem, né, o coração do ser humano está corrompido. Isso foi lá do início, quando a semente, né, do maligno espiritual entrou na carne, então corrompeu a carne. Não foi a vontade de Deus, não é? Foi a escolha do homem, e Deus permite que as coisas sejam assim para que, né, seja provado que todo homem é mentiroso e Deus é verdadeiro. Porque desde o início, né, Deus manifestou expressamente a vontade dele naquela árvore da vida, não é? Veja, quando ele colocou ali a árvore da vida, ele estava mostrando... Não, meu bem, a gente não mora em São Paulo. A gente bem, eu sou do Rio de Janeiro. Ele veio de São Paulo, né? Eu sou do Brasil, amado. Você é simpatia, né? Graças e paz, Rodrigo. Amém. Ô docinho. Oh my God. E continua, gente. Então, veja, Deus expressou, não é, a vontade dele naquela árvore da vida. Ele queria que o homem vivesse eternamente, não é? Ele gostaria, na vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é? Mas ele não obriga as pessoas, né, a reterem a sua vontade, não é? Então, ele deixa expresso. E as suas criaturas, né, que escolhem o desfecho, né, de acordo com a sua vontade. Aqueles que acatarem a vontade de Deus, né, certamente estarão debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aqueles que rejeitam a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, então, né, terão que colher, né, da sua própria plantação por livre, na escolha. Obrigada, querido Silmar. Seja graças, Silmar. Boa noite. Boa noite. Oi, Rose. Boa noite, Rose. Seja bem-vinda. Então, isso, né, foi semeado desde o início, e Deus, né, deixou que fosse assim. E aí, quando Jesus Cristo veio mostrando a realidade, muito obrigada, que Deus te abençoe. Amém. Quando Deus veio mostrando a realidade daquilo que estava oculto do entendimento dos homens no Antigo Testamento, né, então chocou a muitos. Por quê? Não é? Como que ele poderia saber tanto, não é? Obrigada, Maria. Ai, meu Deus. Ela cumpriu a meta? Por isso que fez esse barulho? Não, ela cumpriu. É uma das partes da meta. Fez um barulho. Exato. Exatamente. Exato. Mas nem sempre a gente consegue, não é? Exatamente por causa, né, da natureza. Não é? A natureza humana é fraca, como disse Jesus. Né? A carne é fraca. A natureza humana... Obrigada, Silmar. A natureza humana, ela é fraca, não é? Por quê? Porque ela é de uma dimensão que é inferior à dimensão espiritual. Então, quem semeou a semente maligna, né? A semente... Veja, gente, nossa Senhora, obrigada. Deus te abençoe. Eita glória. Aleluias. Quem semeou aquela semente maligna ali no Éden, não é? Foi o inimigo, não é? E o Senhor Jesus fala sobre isso ali na parábola do joio e do trigo, não é? Quando ele fala que a semente, a boa semente, quem semeia é o Filho do Homem, não é? E a má semente, a semente inútil, é o diabo que semeia. Logicamente que dessa semente vai gerar o quê? Os filhos, né? Se é da semente incorruptível, da boa semente, vai gerar os filhos do reino de Deus. Obrigada, Maria, que Deus te abençoe. Mas se for da semente inútil, né? Da semente ruim, então vai gerar os filhos do maligno,
não é? É isso que aconteceu. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, cada semente vai dar de acordo com a sua espécie, não é? Então é isso que Jesus estava dizendo, olha, vocês, não creem em mim porque o coração de vocês já está cheio, já está impregnado. E é necessário, gente, porque todos nós, ninguém aqui veio do céu, não é? Todos nós fomos tirados do mundo, mas pela fé, não é? Nós somos salvos pela fé, por isso que não é por obras, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Não é possível nenhum ser humano ganhar a sua salvação por obra, gente. Não tem como. As obras de justiça praticadas pelos homens não passam de trapos imundos diante de Deus. Por mais que diante dos homens, possa ter algum valor, mas não, diante de Deus não tem. É como Abraão, Veja, é como diz em Romanos 4 acerca de Abraão. Ora, se um homem que poderia se gloriar diante de Deus e diante dos homens seria Abraão, Porque as obras dele verdadeiramente, foram obras lá do início que agradaram a Deus. Mas veja, nem ele pode diante de Deus, ele pode até diante dos homens, mas diante de Deus não pode. Por quê? Porque ele não teria conseguido sem a ajuda de Deus. Deus viu algo bom em Abraão, e investiu nisso. E Romanos 4 diz, que para Abraão foi creditado, Foi creditado como justiça. Por quê? Porque ele creu. Quando Deus falou com ele, ele creu. Então, ele agiu, por fé. Ele teve fé naquele que o comissionou, naquele que o chamou. Eu sou da Fraternidade Ordem Franciscana Secular de Piratininga, São Paulo, Paróquia São Batista. Amém, José. Amém. Somos filhos de Deus, Somos irmãos em Cristo Jesus, Somos da mesma família. Então, eu até me esqueci aqui o que eu estava falando. Mas enfim, gente, vamos voltar aqui, Deixa eu tentar me concentrar, gente. Às vezes eu não vou conseguir interagir com vocês, tá bom? O Vini interage, já voltou? Acabou de voltar, tô me organizando. Tá me travando um pouco. Porque senão, gente, eu acabo não conseguindo fluir, Eu já falei para vocês, Isso é normal para todos nós, Nós temos uma só alma, A nossa mente humana, ela requer atenção, E quando o Espírito Santo vai me dando uma inspiração na palavra, ele me dá como um fio. Então eu tenho que estar seguindo, a mente pneumática, a mente do Espírito, ela precisa estar, em comunhão, em equilíbrio ali, juntinho ali, fluindo com o Espírito. Se não tiver, aí desanda tudo. A gente já não tem mais aquela completude da mensagem que ele estava nos dando. Mas vai voltar, Conforme a gente for fluindo aqui, o Senhor, ele vai me lembrar novamente, tá bom? Na verdade, somos todos irmãos. Isso aí. Exato. Glórias ao Senhor Jesus. Então, continuando. Então, mas eles ficavam com a forma da lei, porém rejeitavam a essência. Então não adianta, ter aquela parte ali externa, quando a essência está comprometida com as trevas, entende? Então, por mais, voltando. Por isso que não é por obras, e até Abraão, foi acreditado a Abraão a justiça pela fé. Por quê? Porque Abraão creu. Abraão só realizou o que realizou porque ele creu em Deus, e Deus fomentou, tanto que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sara, Então veja, se ele não tivesse feito isso, veja, quando Sara chamava Abrão, era uma coisa, Mas Abraão aqui eu não lembro muito bem o significado de Abrão, mas Abraão é pai de multidões, Então, quando Sara chamava Abraão, ela estava obrigatoriamente, impelindo fé ao marido, Pai de multidões, vem aqui. Então, ao falar o nome dele, ela estava, impartindo fé tanto para ele quanto para ela. Eles estavam o quê? Movendo ali, o dínamo da fé, gerando a energia da fé. Por quê? Porque foi Deus,
que deu isso para eles, não é? Deus presenteou a eles com isso, não é uma letra que Deus acrescentou, não é? Ali houve a mudança, porque Deus é assim, não é? Aquilo que é bom em nós, não é? Ele limpa para que dê mais fruto, não é? Para que cada vez mais aquilo possa crescer, não é? E possa se propagar. Então, Abraão foi creditado a ele, né, a fé, tá bom? Então, as obras dele foram creditadas por fé. Não é obra simplesmente por fazer, não é? Por quê, gente? Porque muitas pessoas podem fingir, como era o caso dos fariseus, dos saduceus. Eles fingiam todas aquelas coisas, né, aquela aparência deles não passava de aparência. Era tudo de forma externa. Não era nada interno, não era resultado de vida. Porque se fosse, eles se alegrariam com Jesus. Se fosse, eles ficariam felizes, porque o Filho de Deus estava ali diante deles. Eles iam seguir Jesus, eles iam querer, não é? Como as prostitutas, como os publicanos, né? Como os pecadores, os chamados pecadores por eles, seguiam Jesus, iam atrás de Jesus, né? Os famintos, os cegos, os coxos, eles procuravam Jesus, os fracos, os doentes, não é? Os pecadores corriam atrás de Jesus, eles queriam Jesus. E aqueles homens que eram os líderes religiosos, que eram aqueles que deveriam propagar a palavra de Deus, alimentar e cuidar do rebanho de Deus, o que eles faziam? Né? Eles usavam da lei de Deus, transformando-as, não é, em tradições, que fazia com que ficasse pesado para as pessoas, não é, enquanto eles mesmos não ajudavam nem com o dedinho, como Jesus disse. Transtornavam, né, as coisas de Deus, transformando elas, não é, em coisas típicas de homens. E não é o que se faz hoje em dia, não é? Quando a realidade que Jesus veio trazer, gente, é muito maior. Ele veio transformar o ser humano. Ele veio elevar o nível do ser humano. Ele veio tornar o ser humano vivo. Por quê? Porque o mundo já está condenado. É por isso que ele disse, eu não vim condenar o mundo. Eu vim salvar. Porque o mundo já está condenado desde Adão. Desde Adão o mundo está condenado. Lá no início Deus disse, não coma desse fruto, porque se você comer, certamente você morrerá. Deus disse isso, não é? Essa é a condenação que veio, não é? Para todos, absolutamente para todos. Não entrou a morte, não entrou? Entrou, não é? E o primeiro a demonstrar isso foi Caim, não é? Acelerando o processo ali. Deus estava falando acerca de morte de forma generalizada. Por quê? Porque a partir do momento que o pecado entra, o pecado vai gerar segundo a sua espécie, não é? O pecado é o aguilhão da morte, é o pecado que leva o ser humano à morte. Logo, né, se o ser humano aprende a pecar, ele está aprendendo a morrer, não é? Cada vez mais de coisas, né, várias e várias e várias. Então, a sentença já está dada, não é? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus veio, não é? Na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o resplendor, não é, de Deus. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele veio até nós, né, cheio de graça e verdade, para nos levar para Deus, não é? Tirar a gente desse poderio das trevas, das potestades das trevas, não é? E nos levar, nos arrastar literalmente, nos transladar para o reino dele, né? Para o reino da luz, para o reino do Filho amado de Deus. Então veja, o mundo e os homens já estão condenados em Adão. É como diz, né, em 1 Coríntios 15, se eu não me engano, versículo 22, que o apóstolo Paulo fala, em Adão todos morrem, todos morrem, mas em Cristo, quem está em Cristo serão vivificados, né? Viverão eternamente, receberão vida sobre vida, uma vida eterna, uma vida que não acaba mais, entende? Então por isso que Jesus disse, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Agora aqueles que rejeitam a salvação permanecem sob a condenação, debaixo da condenação. Então, não conseguiam ver o bem quando veio, não é? Jeremias 17,6, como o Vini já leu, e Deus conosco, o Emanuel, conforme Isaías 7,14. E só conseguiam criticar e fazer oposição. Lucas 11,23, você pode ler, Vini, por favor? Puedo. Lucas 11:23.
versão NVI. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. Ou seja, não é? Ele estava falando de quem, gente? Ele estava falando do outro, não é? Do príncipe desse mundo, do governador desse mundo, que não está com ele. É ele que está espalhando. É ele, não é, que faz com que os homens vivam, cada um de acordo, não é, com o seu próprio egoísmo, né? Olhando para o seu próprio umbigo, né? Fazendo os homens se matarem mutuamente, não é? Cada um tem as suas próprias razões. Ninguém quer abrir mão da sua razão. Então ele diz assim, ó, veja o que ele diz: se vocês crescem em Moisés, ou seja, que está lá em cima, né, no texto base do nosso devocional, era a condição para crer nele, ou seja, em Jesus Cristo. Por quê, gente? Porque Moisés deu testemunho de Jesus, não é? Moisés veio falando acerca de Jesus. Todos os profetas dão testemunho de Jesus Cristo. Era a condição para crer nele como consequência disso. Ou seja, não é? Se crescem nos escritos de Moisés, saberiam quem estava ali diante dele, não é? Olha, nem eu. Bem, mas eu já disse que eu não vou ficar lendo, né? Porque foi sobre ele que Moisés falou. Esses homens guardavam a letra, mas não conheciam nem buscavam conhecer a Deus. O Senhor, olha só que Deuteronômio 18, do 15 ao 19. Quem escreveu foi Moisés, né? É o 5º livro de Moisés, o tal Pentateuco, né? O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos. Olha o que Moisés já tinha escrito, gente. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Ora, não foi a mesma coisa que o próprio Deus, não é? Ali no Monte da Transfiguração. Vamos ler acerca disso? Você quer ler, Docinho? Quer? Quer. Pode ler. Monte da Transfiguração, acho que é Mateus 17. Coisa fofa. Você quer ler, meu filho? Vem cá, então. Tô good. Mateus capítulo 1 até o versículo 1 até Mateus 1. Mateus 17, do versículo 1 até o versículo 5. E aqui pela Bíblia, porque eu vou pela OL. Mateus capítulo 17, versículo 1, versão OL. Eu li, Vini. Eita, Cleide, foi mais rápido do que tu. Cleide rápida. É uma águia, velho. Ela é. Muito bom. Passados 6 dias, Jesus levou Pedro, Tiago e seu irmão João ao cimo de um alto monte. Não havia ali mais ninguém. E o aspecto de Jesus mudou de tal maneira que o seu rosto brilhava como o sol e as suas vestes ficaram de uma brancura. Olha só que coisa interessante. Lembra ontem a pergunta? Foi ontem, não foi que o Silmar perguntou acerca do sol? Ou foi anteontem? Enfim, esses dias aí. Ele perguntou, né, acerca dos luminares que Deus criou lá no início. Olha só, o rosto de Jesus brilhava como o sol. Olha só o que ele estava... Olha como as escrituras, não é, trazem as figuras. Como o sol, gente. O sol é o astro maior, né? A estrela de maior grandeza, né? Ela que fornece luz e calor para todos os demais, né? Para toda forma, para a vida inteira no planeta, né? Olha só, como o sol, ou seja, o que ele está mostrando? Não é que ele é o maior, não é? O maior é ele. Então, a luz que estava dentro dele era maior do que qualquer outra. E as suas vestes ficaram de uma brancura deslumbrante. De súbito, Moisés e Elias apareceram e puseram-se a falar com ele. Pedro disse: Senhor, que bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto falava, uma nuvem brilhante desceu sobre eles e uma voz que dela saía disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Ouçam. Olha só. Esse testemunho aqui é o de Moisés. Olha só o que Moisés diz: O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Então veja, por que não é que
A própria palavra diz, não é, que a lei e os profetas dão testemunho. Veja, por que apareceu, não é, Moisés e Elias ali no Monte da Transfiguração, ali onde Jesus se transfigurou, gente? Por quê? Porque Moisés representa a lei, não é? E Elias representa os profetas. Então, a lei e os profetas dando testemunho acerca de quem é o Filho, não é? O próprio Deus. Agora não mais, não é? Porque lá no Monte Sinai era tudo em trevas, não é? Mas agora a nuvem não era escura, era uma nuvem clara, uma nuvem brilhante, não é? Ou seja, a luz verdadeira estava ali diante deles, a verdadeira luz, o Filho de Deus. Então veja, ouçam. Então o próprio Moisés, né, estava ali dando testemunho daquilo que ele tinha escrito, porque ele não escreveu, não é, como diz o apóstolo Pedro, nenhuma parte da escritura procede de invenção humana, não. Não foi a cabeça do homem que pensou nessas coisas e escreveu com toda a sua inteligência. Não. Veja, está escrito, a Bíblia, ela é escrita, né, por em torno de 40 escritores, mas só tem um autor, não é? Não são autores, são escritores. O autor é o Espírito Santo. Do início ao fim, o autor é o Espírito Santo. Escritores tem muitos, né? Mas o autor só tem um. Então, por isso que aqueles homens, né, Moisés e Elias, estavam ali, dando testemunho do que já estava escrito. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor. Olha só, como que podem, né? Como que podem dizer uma coisa dessa? Não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Por isso que Jesus dizia: as palavras que eu digo a vocês não são minhas, foi o Pai que me deu. A obra que eu realizo no meio de vocês é do Pai, entende? Então ele falava as palavras do Pai. Ele foi ensinado pelo pai desde o início e não se rebelou contra o pai dele. Pelo contrário, ele aprendeu, não é, pelo que ele sofreu, a obedecer. Porque como que pode, não é? Como ele poderia obedecer se ele é Deus, não é? Qual é o tipo, a quem que ele deveria obedecer, não é? Se ele é Deus. Agora veja, para descer como um servo, né, como um ser humano, o ser humano é servo. Não é? Seja do pecado ou da justiça, é servo. E até então todos os seres humanos eram escravos do pecado, eram servos do pecado, não é? Até Jesus cumprir, não é, perfeita, plenamente a sua obra aqui no mundo. Então, ele disse, não é, as palavras que eu digo, não é, ele recebeu do Pai, ele aprendeu do Pai, ele viveu se sujeitando à vontade do Pai. Ele foi o único na face da terra que viveu, a sua alma não fez a sua própria vontade. A vontade dele era fazer, né, como ele disse, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, a obra que o meu Pai, a missão, né, que o meu Pai me deu. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então esse profeta aqui que Moisés estava falando, não é, acerca do Senhor, é Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Era sobre ele, gente. Então, quando Deus no Antigo Testamento falava alguma coisa para algum profeta, não é? Ele estava em primeira camada ali, era o natural, mas ele estava mirando o Filho, ele estava mirando o espiritual. E é por isso que Jesus citava o Antigo Testamento, por isso que os apóstolos citavam o Antigo Testamento. Por quê? Porque só era possível que fossem conhecidas essas coisas que estavam ocultas, né? Como diz Mateus 13, voltando aqui para Mateus 13, no versículo 34, Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Isso aqui está falando acerca do joio, do trigo, da parábola da semente, né? Do semeador, do grão de mostarda, do fermento. Então está falando acerca dessas parábolas. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta.
Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Viu? Isso está escrito em Salmo 78, 2. Até isso daqui estava escrito. É por isso que Jesus respondeu a Satanás: está escrito. Por quê? Porque está escrito, já está escrito. E Jesus veio cumprir o que já estava escrito. E aqueles homens não conseguiram entender isso. Por quê? Porque eles não estavam familiarizados, não é, com a essência que é Deus. Eles só conheciam o raso. E a letra, gente, a letra é engessada, não é? A letra, porque simplesmente você lê porque está escrito, você sabe ler, ela pode levar à morte, ela pode levar à condenação, se não tiver, não é, com a ajuda da essência, que é o Espírito. Entende? O Espírito é o que dá vida. O Espírito é vida, não é? A palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo é Espírito e vida. Então, se você não estiver sendo guiado, por isso que precisa, necessariamente, a gente precisa do Espírito Santo. Não é ler porque sabe ler. Qualquer outro livro você vai ler porque sabe ler. Mas esse livro aqui não. Esse livro aqui, a pessoa só vai conseguir extrair bom alimento dele se for com a ajuda do Espírito Santo, com guia da verdade, guiando em toda a verdade. É isso que o Espírito Santo faz. Então, Jesus estava cumprindo as Escrituras, né, e falava em parábolas, por quê? Para anunciar desde a criação do mundo, não é, tudo que estava oculto do entendimento dos homens. Então, era necessário que ele viesse, não é? Só que aqueles homens acostumados, né, com as coisas externas, com o modo deles de fazer, de interpretar do jeito deles, não é, como Jesus diz. Vamos lá aqui agora para Mateus 15. Então, alguns fariseus e mestres da lei, Mateus 15, a partir aqui do 1, até onde o Espírito guiar. Nossa, que interessante, fala sobre o alimento, né? Olha só, a gente começou falando sobre isso, né? Vamos voltar. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Olha só, vê como a forma é mais importante para essas pessoas do que a salvação? Vê como obedecer a preceitos e regras é mais importante do que a própria vida? Do que o bem-estar da pessoa? Do que se há vida dentro daquela pessoa? Se a pessoa está bem, se ela não está bem? Não importa. Importa que você obedeça. E aí responsabiliza Deus. Não é assim. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Veja, quem perguntou isso aqui foi os fariseus e mestres da lei. Os líderes. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Gente, Jesus é demais. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Olha só. Por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Olha aí, a hipocrisia. Olha Jesus trazendo à tona, não é, o que Malaquias estava denunciando. Acordos escusos, não é, a corrupção, suborno. Cobrem das pessoas para que elas tragam, não é? E aqueles que têm mais posse, que têm condições, não é? Existe sempre um jeitinho, não é não? Existe sempre um acordo, não é? Existe sempre uma forma mais aliviada de passar à frente, não é, dos outros, não é assim? Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que adianta, não é? O que adianta ter o conhecimento, não é, da lei, de todas as palavras de Deus, quando não alcança o coração? Mas ele não está falando da bomba de sangue. Ele está discernindo aqui, é da alma, tá? A alma, gente, não é um coração, esse coração que bombeia sangue para o corpo, um coração, um órgão físico de carne, não é, e sangue não.
Ele está falando, não é, de uma das faculdades da alma, de um lugar profundo na alma, onde ela estoca, não é, todas as coisas pela sua própria consciência, não é? Algo profundo, algo, né, que as escrituras chamam de ventre, chamam de coração, não é? Algo que se guarda ali. Mas era oco de glória, porque estava preenchido de tudo que não presta. Oco diante de Deus, não é? Porque o que deveria estar ali era algo que satisfizesse verdadeiramente as almas, não é? E elas não vivessem tão agoniadas, tão angustiadas, tão oprimidas, tão ansiosas, com uma série de coisas inquietas o tempo inteiro, buscando confusão para si mesmo. Como diz, né, em Eclesiastes 7:29, né? Deus fez os homens justos, mas eles se meteram em muitas astúcias, né? Buscaram muitas confusões. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Qualquer semelhança, não é? Enfim, não é mera coincidência. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Olha só, olha o discernimento de Jesus. Olha como ele não ficava, veja, eles falam, os discípulos viraram para Jesus e disseram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Aí Jesus fala: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Olha a resposta. Quem ouve isso aqui vai dizer: gente, que loucura, do que ele está falando? Nós estamos falando aqui que os fariseus ficaram horrorizados e ele fala sobre planta. Que é o quê? O pai dele é o quê? Não é? Tem alguma floricultura, alguma coisa assim? Não é? Que diálogo é esse? Esse cara é o quê? Não é? Mas não, o que Jesus está falando, gente, as coisas que Jesus fala geralmente, não é? Tem alcances, né? Tem camadas de entendimento. Jesus vai lá na raiz, Jesus vai lá no profundo, sabe? Ele extrai a fonte, ele extrai a causa, entende? Por que lá em cima está assim? Ora, a raiz que está ali dentro daqueles homens, não é? Que gerou aquele tipo de conduta, não é? Naqueles seres humanos, não foi Deus que plantou. Aquela semente que está gerando ali, não é? Não procede de Deus, porque Deus não faz coisas inúteis. E aí ele diz, né? Meu Pai vai arrancar pelas raízes. Para quê? Desde a sua vida, desde aquilo que dá vida para esse tipo, não é? De coisa. Ele vai arrancar desde a raiz, para que não haja mais vida ali. Que seja verdadeiramente extirpado, tirado, arrancado, de uma vez por todas. Deixem-nos. Eles são guias cegos. Eles são guias cegos. Aí uma notinha diz aqui, dizem, são cegos, guias de cegos. Se um cego, aí ele diz, são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Ou seja, ele está falando que os guias que guiam essas almas aqui, não é? Que os guias dessas almas são das trevas, são da escuridão. E quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Ele está fazendo aqui o discernimento dos reinos espirituais. Ele está falando aqui, não é? Discernindo aqui, não é, o que está dentro daqueles homens e que conduzem esses homens ao erro. Então, se eles são guiados por aqueles que são das trevas, onde é que ambos vão parar? Não é? Aonde que vai parar? Então, quando forem arremessados, não é? Ambos cairão no mesmo buraco. Então Pedro lhe pediu-lhes: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Ou seja, olha ele discernindo aqui. Veja, o alimento, não é? O alimento, ele é bom para o corpo. O corpo precisa do alimento. Mas e a alma? Qual é o tipo de alimento que Jesus estava falando? Não é? Ele estava separando aqui, olha, o que é físico, não é físico.
né? Tem aí a sua durabilidade. Mas o que vai para a alma? Qual é o alimento da tua alma? Do que tua alma está se alimentando? Do que tua alma está cheia? Não são os alimentos que provocam o que está dentro da alma, não. Porque não vai para a alma. Não vai para a alma, vai para o estômago. E se não é aproveitável para o corpo, o próprio corpo sabe como eliminar, não é? Mas a alma não. A alma, dependendo do guia que está ali, não é? Como chamam em algumas religiões, não é? Guia da cabeça, não é? Tá certo. Em certo ponto tá certo, tá certíssimo. Não é? Vamos dizer assim, está certíssimo. Só não está discernindo muito bem do que se trata. Esses alimentos físicos vão alimentar o seu corpo. Mas e o alimento da alma, não é? Então, dependendo do guia que está ali, não é? A alma, ela vai ser, não é, mal alimentada. E ela não vai ter o domínio próprio, ela não vai ter moderação, ela não vai ter, não é, nenhum tipo de equilíbrio. Não vai, não sabe, não tem como. Quem está ali, não é exatamente para trazer tudo que é exagero, tudo aquilo que, não é, tudo que extravasa, tudo aquilo que faz com que as pessoas percam verdadeiramente os seus limites, não é? Vamos testar os limites. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, viu? Vêm do coração. Não é o coração que bombeia sangue. E são essas coisas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Olha só, então uma série de coisas aqui que são abstratas, não é? Mas elas não se tornam bem visíveis, não é? Quando elas entram em ação, quando são executadas, não se tornam bem visíveis, bem manifestas? Pois do coração saem os maus pensamentos, mas os pensamentos, não é? Eles se transformam em palavras e se transformam em ações, não é? Homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Entende? Então o Senhor estava discernindo, não é, o que estava dentro do coração do homem e separando. Não é físico, é algo, não é, que é imaterial, que vai para a parte, a essência, que é imaterial. Em Marcos, no capítulo 7, ele fala sobre isso também, e aí tem no versículo 19, Marcos 7, 19, diz, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Então todos os alimentos são puros. Não é como diz o apóstolo Paulo, basta dar graças a Deus, porque tudo que Deus fez, gente, é bom. Tudo que Deus fez é bom, não é? Aí, se a gente for lá para Tito, vamos lá, Tito, capítulo 1, versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Você pode ler, Vini, por favor, pela OL. Tito, capítulo 1, versículo 15, versão OL. Uma pessoa cujo coração é puro tem todas as coisas por puras. Mas para os corruptos e incrédulos, tudo é impuro, devido à impureza que tem nas mentes e na consciência. Na mente e na consciência, viu? 1 Timóteo 4. Tudo que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado, uma vez que foi recebido com gratidão ou com ações de graça. Então, vamos fazer aqui um comparativo. Veja, nós estamos falando, não é, de algo que está dentro. Veja, gente, o que está dentro do ser humano.
A NBV, pois tudo quanto Deus fez é bom. Então, tudo que Deus fez é bom. Então, peraí. Então, se existe alguma coisa que é mal, não é que faz mal para o ser humano, que é ruim, não procede de Deus. E podemos comer com satisfação se for recebido com ação de graça. Pois tudo aquilo que... A Bíblia para Todos, edição católica. Pois tudo aquilo que Deus fez é bom e nada merece desprezo se nos servirmos disso dando graças a Deus. Então veja, o apóstolo Paulo aprendeu, né, com Jesus direitinho, não é? NTLH, tudo que Deus criou é bom e portanto nada deve ser rejeitado, que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. Na A, pois tudo que Deus criou é bom e se recebido com gratidão, nada é recusável. NVT, porque tudo que Deus fez é bom, não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ações de graça, com ação de graça. Enfim, não é? Então, é isso que o Senhor nos ensina, não é? Que se a nossa mente, que é da alma, e a consciência, que também é a faculdade da alma, estiverem, não é? Puros, estiverem sendo lavadas, né, pela água, né, que nos purifica continuamente, que é da palavra pelo Espírito Santo, então nosso interior vai ser limpo, vai ser puro. Os nossos olhos vão ser bons, não é? Todo o nosso ser estará em luz. Então, é isso que o Senhor Jesus ensinava, não é? Para que não houvesse trevas dentro de nós. A luz que está dentro de vocês, cuidado para que a luz que há em vocês não seja trevas. Isso parece conflitante, não é? Isso parece algo, um paradoxo, né? Até um paradoxo, porque são duas coisas contrárias na mesma frase, dizendo que se trata da mesma coisa. O que ele está falando? Se a tua luz, né, não for em trevas, se o teu ser interior do coração, aquele que dá vida, não é, que deveria estar te dando vida, não for das trevas, mas for da luz, não é? Vai haver luz dentro de você. E aí, não é, a tua alma poderá, não é, enxergar tudo perfeitamente, poderá ser saudável. Agora, se for das trevas, que grandes trevas serão, não é? Então, dentro desses homens, né, que perseguiam Jesus, o que tinha dentro deles? E por isso eles faziam isso, não é? Trevas. Por isso eram guias cegos. Por isso Jesus falou sobre o que, filho? É na parte 2. Eu não estou na parte 3. Tá. Perdão. Cadê a parte 2? Não, cadê a parte 2? Não sei, você que mandou pra mim. Deveria estar aí. Veio bugado, tá em cima. Tá. Obrigada. Então, gente, a gente leu Deuteronômio, né? Deuteronômio 18, do 15 ao 19. Então, vamos seguindo. E fala sobre o testemunho, não é? E por que aqueles homens, né, rejeitavam Jesus Cristo. O que tinha dentro deles que fazia com que eles rejeitassem Jesus, apesar de conhecerem, né, muito bem, né, os oráculos de Deus. Então foi como o Senhor havia dito versos antes. Que maravilha, gente, eu amo essa palavra. Então foi como o Senhor havia dito em versos antes: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Vamos lá, Vini, você pode ler, por favor? É do texto base. João 5. Sim. João capítulo 5, versículo 39. Versão OL. Examinam as Escrituras, porque creem que vos trarão a vida eterna. E são elas que apontam para mim. São elas que apontam para mim. Olha só, não é? Versão NBV. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque creem que elas têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Estudam as Escrituras com muita atenção, e julgam encontrar nelas a vida eterna. Contudo, as próprias Escrituras falam de mim.
E é a realidade, né? Todos os profetas, o Antigo Testamento, dão testemunho de Jesus Cristo. Versão BLT. Vocês estudam as Sagradas Escrituras porque pensam que por meio delas ganharão a vida eterna. E são exatamente elas que testemunham a meu favor. Contudo, não é? Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha só que contradição. Como é que pode, não é, querer a vida eterna e não ir até a fonte da vida? Era isso que eles não conseguiam entender, e é isso que muitas pessoas ainda hoje não conseguem entender, que a vida eterna está no Filho de Deus, está em Cristo Jesus, está no Espírito que Ele veio nos dar. Sem esse Espírito, a gente não vai ter vida eterna, porque o homem, não é em si mesmo, ele não tem vida. A alma depende do fôlego de vida para manter o corpo vivo. Se o corpo morrer, não é, ela vai perder sua existência. Se perder a existência, não é, vai para onde? Se não está ancorado, né, sobre o alicerce, o fundamento, não é, eterno, a vida eterna, que só o Filho de Deus pode dar. Nenhum outro pode dar, só o Filho de Deus. Por quê? Porque Ele é Deus, né? Como Jesus disse, o Pai tem vida em si mesmo e deu ao Filho, não é, ter vida em si mesmo também. Então, e Ele dá, não é, para quem Ele quiser essa vida, não é, essa vida em si mesmo, essa vida eterna, o Espírito, gente. Ora, se conhecem as Escrituras tão bem, por que não creram naquele sobre quem estava escrito? Não é isso uma pergunta, não é? Moisés que tem o cajado e não terá receio de usá-lo no dia do acerto de contas. É exatamente nesse ponto que o maligno tem inflamado as almas para não entenderem aquilo que estejam sempre ouvindo, pois o coração deles havia se tornado duro como pedra. Conforme está escrito em Isaías 6, do 9 ao 10, e Mateus 13, do 14 ao 15, como eu já li para vocês. Mateus, né, está parafraseando Isaías. Israel pediu oração. Ele disse que está ruim com dengue. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos cura sobre teu filho, Pai. Que ele seja verdadeiramente curado, que ele seja saudável, que o corpo dele fique saudável, Pai. Em nome de Jesus, o teu Espírito, Senhor, que habita nele, conceda-lhe vida, para que ele possa testemunhar do teu poder, Pai. Porque o Senhor veio para destruir as obras do diabo. Destrua, Senhor, aquele que está tentando destruir a vida que o Senhor deu para ele. Sustente, Pai, sustente. E faça com que essa raiz maligna seque e que ele seja restaurado, do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus. Amém. Então, continuando aqui, gente. Se prenderam tanto às tradições que se perderam no caminho para a verdadeira devoção, como o próprio Senhor citou nas palavras do mesmo profeta, Isaías 29, 13, Mateus 15, do 8 ao 9 e Marcos 7, né, do 6 ao 7. Você pode ler só Isaías 29, 13. Veja, Isaías 29, 13 está sendo citado aqui, tanto em Mateus quanto em Marcos, tá bom? A gente vai ler em Isaías para que vocês saibam. Isaías capítulo 29, versículo 13, versão NVI. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então veja, por isso que Jesus disse, não é? Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não adianta ser só levantando a mão, não adianta ser por prática de algumas regras, de algumas tradições, de algumas vestimentas, de algumas cerimônias, não é? Não é sobre isso. Deus quer o caráter, não é? E Ele veio dar pelo Filho, não é? Sem essa boa terra, sem esse bom coração, sem esse novo nascimento, não é possível adorar a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque o espírito que está no mundo, não é, que levava os homens à falsa religiosidade, é o espírito das trevas, é o espírito do engano. Veja, quem foi que entregou Jesus para ser crucificado? Foram os responsáveis, não é, pela administração da lei de Deus. Olha que contradição, não é? Ou seja, não tem para onde escapar, gente. As potestades mais terríveis,
As hierarquias mais altas são aquelas que estão dominando, não é, sobre o sistema religioso do mundo. Podem ter certeza disso. Todas aquelas regras que se tratavam de coisas externas, de comidas e bebidas, como está escrito em Hebreus 9:10, não passavam de coisas passageiras e que não tinham poder algum para refrear os impulsos da carne, conforme Colossenses 2, do 21 ao 23. Você pode ler, Vini, por favor, Hebreus 9:10 e Colossenses 2, do 21 ao 23. Elas são duas palavras que, apesar de serem cartas diferentes, elas falam sobre a mesma coisa. Versão NVI. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Colossenses 2, 21 ao 23. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Viu? Falsa humildade. Por quê, gente? Porque a alma gosta de se gabar. A alma gosta de um negócio, sabe, que ela possa fazer para dizer assim, eu consegui. Eita, eu fiz. Olha, pronto, aí sai espalhando aí nas redes sociais, né, e vira notícia, e faz uma festa, não é? E chama os iguais e comemora. Não é assim? Agora, quando o mérito é de Cristo, qual é a vanglória? Não é? Qual é a glória que a pessoa tem para si mesma? Nenhuma. A glória é para Cristo. Então, não é? Enquanto a gente não entender que no reino de Deus, não é, o que é celebrado entre os homens não tem valor nenhum para Deus, a gente não avança. Não é? Por quê? Porque a alma precisa estar sujeita ao Senhor, que é o Espírito. Não tem jeito. Se ela pudesse, não é, através de todas essas observâncias aqui, que esses homens faziam, não é, se achavam justos diante de Deus, eles seriam os primeiros a aclamarem Jesus Cristo, carregar Jesus nas costas, lamber o chão dele, não é? Mas não, o que eles fizeram? Entregaram Jesus para ser morto. Não é assim? De uma forma terrível ainda por cima. E todos continuavam pecando. E nunca havia paz nem descanso. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem concede essas coisas verdadeiramente, sem sombra de dúvida, de forma inabalável, é o Espírito. É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Sem essas coisas que, gente, isso é interno, tá bom? Isso é no caráter. Ele veio imprimir em nós o caráter de Deus. Romanos 14, 17. Então, enquanto eles permanecerem em Moisés, estarão debaixo da lei e, portanto, debaixo de maldição. Você pode ler, Vini, por favor, Gálatas 3, 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, quem está debaixo, não é, de Moisés, quem ainda está lá em Moisés, está debaixo da lei e debaixo de maldição. Por quê? Porque o servo não fica na família para sempre, mas o filho sim. E aí? Porque estão rejeitando a graça de Deus, o presente de Deus aos homens. João 3, do 16 ao 17. Versão NVI. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Como nós já dissemos, né, o mundo já está condenado, não é? O mundo já está condenado. Vamos lá, Romanos. Eu não sei se eu coloquei aqui, não é? Mas eu vou ler. E se o Espírito Santo, não é, tiver já me dado anteriormente, a gente fica como confirmação, né? Como testificação. Romanos capítulo 5.
5, capítulo 5, versículo 16, diz assim: não se pode, 16 e 17, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorrente de muitas transgressões mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Então veja, está fazendo aqui um contraponto, né, entre o que Adão fez, não é, que foi a desobediência de Adão, e por isso veio a condenação. E a obediência de Jesus Cristo, né, a dádiva, o presente de Deus em Cristo Jesus, não é, decorreu de veja, para o pecado entrar só precisou de um pecado, de uma atitude. O que a Escritura está dizendo aqui? Se Jesus tivesse cometido um errinho, só era suficiente ele cometer um, o cordeiro não seria mais aceito diante de Deus. Então veja, olha a legitimidade, a seriedade, gente, a complexidade e a superioridade da obra de Cristo Jesus. Porque veja, olha o que a Escritura está dizendo aqui: por um único pecado, por uma única atitude de desobediência, o pecado entrou. E olha o que ele fez. Por ele entrou a morte para toda a humanidade. Agora veja Jesus, se ele tivesse cometido um errinho, porque a atitude de Jesus, a obediência de Jesus em tudo serviu para várias transgressões, muitos pecados, não apenas o pecado de Adão, mas todos os tipos de pecado. Por quê? Porque se uma coisa que o homem aprendeu foi a pecar, não? Ele aprendeu de tudo que é forma, de tudo que é jeito, né? Por todas as dimensões. O homem descobriu o pecado, né? Sentiu prazer pelo pecado e foi lá, né? E usou e abusou de tudo que é jeito. Mas Jesus, não é, o Cordeiro Santo de Deus, limpo, imaculado, com a alma pura, né, com o seu sangue puro, com o seu corpo, né, limpo, ele não deixou absolutamente nada, porque se ele deixasse uma coisinha, seria suficiente para estragar. Mas ele não deixou. É por isso que diz, olha, não se pode comparar a dádiva de Deus, o presente de Deus, a salvação. Às vezes as pessoas dizem assim, mas é tão fácil assim, é para você que é fácil, é para nós, porque para Jesus não foi não, gente. Para Jesus não foi não. A gente não pode pensar dessa forma. Isso é maligno. Isso é maligno. Isso tinha que dar glória a Deus. A pessoa tinha que ficar tão feliz, mas tão feliz, não é? Que ela tinha que pular de noite e dia em agradecimento a Deus. Não é igual pipoca. Mas não. O que o infeliz pensa? Mas é só desse jeito. É só simples assim. Nossa, é tão simples assim receber a salvação. Sério, eu não vou ter que fazer nenhum estágio no inferno. Só aceitar Jesus poxa, já é isso, então é isso, né? Cara, que coisa, não é? Não sabe o que está dizendo, né? Não tem noção. Esse daí ou essa, seja o que for, não tem noção da ignorância, não é? Do seu pensamento, da sua consciência. Que vazio. Não pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado foi o suficiente, o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Então não importa quais sejam, quantos pecados, não é, nós temos, o ato de Jesus Cristo, a obra de Jesus cobre. Por quê? Porque onde abundou o pecado, a graça superabundou. Muito mais, sabe, que transbordante. A gente não tem noção. Por quê, gente? Porque Adão pecou no paraíso. Todas as árvores, não é? Todas, 99 árvores ali, não é? E só tinha uma que não podia. Todas as 99 ele podia. Inclusive a da vida eterna. Ele podia. Mas Jesus não. Mas Jesus só tinha uma chance, não é? Ele só tinha a árvore da vida. Ele só tinha a vida. O que tinha de chance no mundo para ele pecar de todos os lados, inclusive desde o nascimento, né? Que o Espírito purificou, não é? Não tá no gibi, não é? Não tem nem como descrever a quantidade, as chances, não é? Porque a carne é fraca. A porta foi aberta em Adão. Jesus veio depois de Adão. Então, se Jesus não tivesse vigiado o tempo integral, não é? Não teria chance para a humanidade, gente. Não teria chance. Mas o Senhor, né, ele foi perfeito.
Então, se hoje a gente recebe de forma imerecida e gratuita, a gente tem que dar muita glória a Deus. A gente tem que agradecer muito ao nosso Senhor. Porque a gente não tem noção do quanto custou para que ele não viesse se sujar. E não importa, veja, quantas transgressões. Um ato dele foi o suficiente, trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, gente, a morte reinou. Ela dominou. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Dádiva, presente. Não é nada que a gente possa fazer, que a gente vai receber isso daqui. É presente de Deus. Para que ninguém venha se vangloriar diante dela. A alma não gosta, não é? A alma ela não gosta. Não, ela não gosta. Porque ela não fez nada, não é? Para poder dizer, olha, não, Jesus Cristo foi 99,99%, mas aquele 0,01% foi meu. Né? Fui eu que, né? Não. Não tem nada que a gente possa se gloriar. Não diante de Deus. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, versículo 18. Olha só, Romanos 5, 18. Consequentemente, ou seja, como consequência, assim como uma transgressão resultou na condenação de todos os homens, então os homens já estão condenados. O mundo já está condenado. Assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens, desde que recebam. Entende? Isso está disponível para todos. Não há acepção. Essa é a bondade de Deus. Isso aqui acaba com aquele negócio de predestinação do inferno. A justificação é para todos os homens. Está escrito aqui, ó. Podem ler na Bíblia de vocês. Romanos 5, 18. Um ato de justiça, que é a obra de Cristo Jesus, a ação de Cristo, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. É sem exceção, todos. Mas depende de receber. Tem que receber pela fé, mas está disponível para todos. Então não tem predestinação que joga uns no inferno, não é, e outros para o céu. Não existe isso. Existe o aceitar. Você recebe o presente de Deus? Ok, você é feito justiça de Deus em Cristo. Você não é mais tido por Deus como pecador, embora você continue pecando. Mas diante de Deus você já é justificado por causa, né, do Senhor. Não é mérito seu, não é meu, é de Cristo. Para que ninguém se glorie. Continuando. Isso é o que está... então, porque estão rejeitando a graça de Deus, o presente de Deus aos homens. Como o nosso querido Vini leu, não é? Isso é o que está escrito em Hebreus 10, do 28 ao 31. Cristo... Pode ler, Vini, por favor? Hebreus 10, do 28 ao 31. Aqueles que, no caso, rejeitam, né? Já deixar disposto o próximo também. Hebreus capítulo 10, versículo 28 ao 31, NVI. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus? Profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por quê, né? Se cai nas mãos do Deus morto, né, Deus livra. E se cair na mão do Deus vivo, quem é que vai livrar, não é? Samuque, ore por mim. Qual é o seu pedido de oração, Samuque? O que você precisa?
Cristo não será crucificado novamente. Seu sacrifício foi único e eficaz para sempre. Hebreus 10, do 10. Hebreus 10, e do 12 ao 14. Hebreus, capítulo 10. Pode ler do 10 até o 14. Capítulo 10, versículo 10 ao 14. Docinho hoje está demais, né? Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que todos os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha só, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Olha só, já, não é? Houve essa, vamos dizer assim, esse aperfeiçoamento no sentido de que a obra de Cristo, gente, não precisa ser retocada, não precisa fazer nada. Não é? Ele já fez, já está pleno, já está completo. A gente já recebeu o Espírito, não é? Mas a santificação, que é o crescimento, não é? A gente precisa. Por quê? Porque o que é a santificação? É a gradativa, não é? Vamos dizer assim, transformação da nossa alma. Entende? A nossa alma, ela precisa ser moldada ao padrão celestial. Então, essa santificação é o quê? É tornar cada vez ela mais parecida com o Senhor, que é o Espírito, entende? É ir se desligando, despindo, né, daquilo que adquiriu nesse mundo, de todas as coisas, né, que ela recebeu, que é padrão do mundo e que faz guerra contra, né, que é contrária à vontade de Deus, que é contrária ao padrão celestial, que é desse mundo caído. Não é? Então, tornar a alma cada vez mais incomum a esse mundo. Isso é santificação. Essa santificação, sim, ela é gradativa. Isso é o que, gente? É o crescimento espiritual. Santificação gradativa é crescimento espiritual. Mas isso não é por mérito nosso, não. É presente de Deus. É Deus que nos dá conforme a gente vai sendo lavado. É o próprio Espírito Santo que faz isso através da palavra dele. Entende? Essa santificação é para que a nossa consciência esteja cada vez mais fundamentada na verdade e a gente haja de acordo com essa verdade. Ora, isso não é nosso. A nossa parte é receber. E tem gente que ainda se debate com isso, não é? Tem gente que se debate. Tem gente que acha que precisa ter ali, né, um mérito dela, tem que ser de acordo. Gente, só serve para tornar a alma inchada, orgulhosa de si própria. E isso não procede de Deus. É por isso que está escrito: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá, não é, gratuitamente, né, àqueles que são humildes. Né? Dá graça, concede graça aos humildes. É sobre isso, não é? É sobre isso. As escrituras jamais se contradizem. A gente que precisa, não é, ser verdadeiramente, vamos dizer assim, nossa alma, né, precisa se sujeitar ao que está escrito na palavra. É o Espírito Santo que vai nos lavando. É igual o nosso corpo. Experimenta não tomar banho para ver só. Como é que o corpo fica? Não é? Aí as pessoas acham que uma vez por semana para a igreja, ouvir aquele alimento ralo ali, não é? Ai, ela já sai de lá como, não é? Pode até voar, não? Já pode voar, já pode andar sobre as águas, já pode fazer um monte de coisa. Só que não é? Basta tirar a focinheira que já começa a morder todo mundo, não é? Nem precisa demorar muito, às vezes nem dá tempo de chegar em casa, não é? A pessoa já está como? Mas basta acontecer alguma coisa que contraria a sua alminha, não é? Igual criança mesmo. Contraria uma criança mimada para ver o que acontece com ela, não é? A bichinha chora, ela zanga, não é? Ela faz um monte de malcriação, fica batendo os pezinhos, né? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Que sejamos todos assim, né? Seguindo o exemplo da nossa irmã Maria. Que cresçamos todos juntos, né? Que sejamos transformados de glória em glória para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus falou sobre o rico e Lázaro, citando Abraão. Vamos lá. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam.
Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Jesus contou isso, em Lucas, capítulo 16. Eu peguei aqui só os 2 versículos 29 e 31, que tem a ver, com o nosso devocional. Bem, Jesus tem um testemunho maior, além desses grandes, e veio direto do céu, como está escrito em Lucas 9, do 28 ao 36. Você pode ler, Vini, por favor? Todos? Não, só em Lucas mesmo, porque os demais são... Eu citei aqui os 3 evangelhos, mas todos estão dando testemunho da mesma coisa. Todos eles são unânimes em afirmar que, embora Moisés e Elias estivessem ali com Jesus e os seus 3 discípulos, Deus falou numa nuvem. A gente leu acerca de Mateus, não é? Isso aqui é a transfiguração. Nós já lemos. Olha que interessante, né? Deus falou numa nuvem, agora resplandecente. Este é o meu filho amado. Ouçam. Obrigada, Espírito Santo. Por quê? Porque há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Nós já falamos sobre isso aqui, não é? Glória a Deus, a testificação do Espírito. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, olha só, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, do 1 ao 3. Ou seja, ele já fez essa purificação. Senão, gente, o Espírito Santo não podia estar habitando dentro de nós, não. Entende? Não poderia. É um cartão de crédito. Entende? É um cartão de crédito que Cristo nos concedeu. É o próprio Cristo. Ou seja, olha, tá aqui, vocês vão viver a vida de vocês dentro da minha obra, dentro do meu crédito que eu estou concedendo a vocês. Quem é que vai pagar? Ele. Quem foi que pagou? Ele. Entende? A diferença é que ele já pagou. Ele não vai pagar, ele já pagou. Entende? Agora veja que Moisés era o mediador da lei promulgada por meio de anjos, porque todos os homens estão debaixo do pecado, conforme está escrito em Gálatas 3:22 e Romanos 3:23. Você pode ler, bem? Gálatas capítulo 3, versículo 22, NVI. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Então tudo está, tudo está encerrado debaixo do pecado para que, Jesus Cristo pudesse consertar todas as coisas. Por quê? Porque ninguém conseguiu, não é? E ficou aí um tempão, em vigor, para ver aí qual era o desfecho final, qual é a desenvoltura do ser humano e o que aconteceu, não é? Só vergonha em cima de vergonha. Romanos 3, versículo 23, mesma versão. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Logo, como Deus é santo e fogo consumidor, de tudo que é forma de mal, era necessário esse aparato ou mensageiro como porta-voz. Gálatas 3:19? Gálatas, capítulo 3, versículo 19. NVI? Docinho, você está demais. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa. Olha só que interessante, né? Não, vamos ler de novo, por favor. Vamos ler pela OL? Vamos para o português de Portugal. Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Então, para que serve... Vamos lá. Então, para que... Esse é o português de Portugal, gente. Então, para que serve a lei? Ela teve de ser acrescentada por causa das transgressões, mas esse sistema vigora apenas até a vinda do descendente de Abraão, ou seja, Cristo, a quem a promessa dizia respeito. E há outra diferença. Deus deu a sua lei aos anjos para dar a Moisés, que foi o mediador entre Deus e o povo. Então veja, por isso que no Antigo Testamento diz o anjo do Senhor.
não é? Então, Deus se manifestava, Jesus Cristo se manifestava, né, através de anjos, né, através da aparência de anjos. Por quê? Porque não era o momento ainda da luz vir ao mundo manifesta verdadeiramente em carne e sangue, né? Materializado, o verbo, né, que se fez carne, né, que se tornou um ser humano, veio em figura humana, veio verdadeiramente como um de nós, né, para pagar o preço dos nossos pecados e nos levar para Deus. Então era necessário que todas essas coisas viessem no tempo determinado, cada um na sua ordem, para que nada ficasse de fora. Primeiro o tempo da ignorância, depois o tempo da lei, conforme o pedido deles, né, do próprio povo de Deus, né, através do mediador Moisés. Eles disseram, né, como nós já lemos aqui, não fale Deus conosco, mas você, Moisés. E tudo que ele disser nós faremos. Ok. Que Deus não fale conosco, senão nós vamos morrer. Por quê? Porque Deus é santo, não é? Deus é santo e o pecado não pode permanecer diante dele. É por isso a morte, gente. A morte é exatamente o salário do pecado. Não é que Deus é mau, não. É a consequência do pecado. Aí tem gente aí que não aceita, né? Ela quer pecar, ela quer fazer as coisas erradas, não quer sofrer as consequências dos atos. Olha só. Só pode ser uma criança mimada, né? Que não tem noção do que está falando. Não é? E às vezes é ser humano adulto, né? Pessoas adultas falando umas coisas dessas. Não dá para entender. Então no versículo 20, contudo o mediador representa mais de um. Não é? O mediador está no meio, não é? Está representando mais de um. Quando a gente vai numa audiência, não é assim? Não é? Representa mais de um. Deus, porém, é um. Ou seja, se Deus é um, veja bem, Deus é um, ele mandou a lei e depois mandou o filho dele e ele é um. Ora, se ele está representado, não é, por ele mesmo, em pessoa humana, em pessoa física, não é, na pessoa do filho dele, e foi ele que deu a lei, quem é que tem mais, vamos dizer assim, mais propriedade, mais know-how, mais crédito, mais moral para manusear todas essas coisas? Se não é o próprio que está ali. Horas. Entende? Não sabe, Silmar. É muita confusão. É muita doutrina. É muito ensino. Entende? De interpretação pessoal. Porque não consegue, não é? Não consegue ver o que o Espírito Santo está dizendo, porque não tá muito cheio de si mesmo. Se a gente não fizer igual Paulo, gente, que teve por esterco tudo que ele aprendeu, tudo que ele recebeu para conhecer Jesus Cristo, não vai receber, não vai. Pode prosseguir. Só deixando separado, que é uma parte que tem que ser acrescentada. Contudo, o mediador representa mais de um, e Deus, porém, é um. Não é? Deus é um. E, pois, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Está escrito em 1 Timóteo 2,5. Então veja, se Deus é um, né? Como o Vini mandou aqui, né? Eu e o Pai somos um. Ou seja, Deus é Espírito, não um só Espírito. Então veja, não tem porquê, não é? Não tem necessidade de nenhum outro. Aquele que enviou a lei mandou seu Filho para cumprir, para que esteja aqui. É por isso que o dízimo está revogado. Por quê, gente? Porque Jesus Cristo já recebeu na pessoa de Melquisedeque e ele também já entregou na pessoa de Abraão. Então, por isso que Jesus nunca veio falando sobre dízimo, porque diante de Deus isso já está resolvido. Entende? Ele só revogou porque já foi cumprido. Porque só servia para corromper os homens. Só servia, não é, para, como é que se diz? Enaltecer, né, ou exagerar, ou ressaltar aquilo que o homem tinha dentro dele. A ganância, a cobiça por bens materiais, pelas coisas dessa vida. E aí fazia os outros de escravos. Se prevaleciam diante dos mandamentos de Deus, que só servia para eles. Tradição deles mesmo, deles para eles. Não é por isso que Malaquias veio condenando, veio profetizando sobre isso, e Jesus falou ali nos ais, não é? Foi o único momento que Jesus falou do dízimo, foi nos ais. Por quê? Porque ele já resolveu diante de Deus. Essa questão dos dízimos, ele já resolveu diante de Deus. Ele mesmo resolveu. Não é? Resolveu com aquele que tinha as promessas, que é Abraão. Por
Por quê? Porque ele é descendente de Abraão, ele é semente de Abraão, e ele também está em Melquisedeque, não é? O sacerdócio dele é da ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque nada mais é do que uma figura do próprio Cristo Jesus, não é? Então, não é? Jesus já resolveu isso daí diante de Deus. É por isso que ele não fez questão de dízimo. Nem o apóstolo, nem nenhum apóstolo falou sobre dízimos. E esses homens vêm trazendo, né, remendos ali entre o novo e o velho, não é? Juntando o novo com o velho para ver se cola, né? Para ver se esse negócio... Por quê? São aqueles, Silmar, que... gente, eu nem condeno, né? Porque todos nós, se nós não aprendermos pela justiça verdadeira, gente, a gente não consegue verdadeiramente ter nenhum compromisso com Deus, não. Não tem como. Não tem como, porque é muita coisa nessa vida. É difícil viver pela fé. A fé é o que traz à existência aquilo que não existe. Não é? E através da palavra de Deus. As pessoas, no mundo imediatista que a gente vive, a gente quer o quê? Quer fazer e quer ver. Não é aquilo que imediatamente que a gente faz, o resultado daquilo que a gente faz. Então, eu não condeno. Realmente eu não condeno. Eu só peço a Deus que haja, né, uma manifestação do Espírito Santo nos nossos dias, de tal forma, né, que produza nas pessoas, por Ele mesmo, fome e sede nas pessoas de conhecerem, não é, a obra e o autor, né, que é Jesus Cristo. Crescerem, né, para que nós verdadeiramente a gente possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isso sim faz a diferença. Isso sim move, não é, verdadeiramente as almas em prol de coisas que são eternas e não apenas as passageiras. Porque, gente, o limiar é muito tênue. O limite é muito sensível entre uma coisa e outra. Se a gente não tiver o discernimento espiritual, aquilo que era bom acaba se tornando num tropeço. Começa com algo muito bonito, muito bom, e aí termina com algo, não é, que não tem valor diante de Deus. E quando o bebê, a criança espiritual vê, ela nem sabe onde foi que ela se perdeu. Qual foi o momento ali, não é, que ela tropeçou. Não consegue discernir. Não consegue, entende? Isso significa que a lei veio de Deus para os homens pecadores, tendo sido proclamada, publicada ou declarada por anjos. Veja, são sinônimos, tá? Declarada, publicada, proclamada por anjos, mensageiros celestiais. E entregue ao mediador humano, que também era imperfeito, não é? Moisés, inclusive, não entrou, não é, em Canaã, por quê? Não é porque ele agiu de forma que trouxe, não é, vamos dizer assim, um mau entendimento acerca de quem Deus era. Ele não glorificou verdadeiramente a Deus. Ele agiu com impaciência, ele falou coisas que não deveria, bateu na rocha quando não era para bater, enfim, né? E ele é um ser humano, né? Mostrou ali que era o quê, né, gente? O que ser humano faz, né? Mediador humano que também era imperfeito. A ordenança anterior é revogada, olha só. Olha o Espírito Santo falando aqui, ó. Olha o Espírito Santo falando, e eu realmente não lembrava que estava aqui, como eu já falei para vocês, esses devocionais foram inscritos há bastante tempo, e eu não tenho... Glória do Senhor Jesus. Amém, amém, temos várias, né? Nós amamos a Bíblia. Olha que interessante, gente. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Hebreus 7, 18 ao 19. Ou seja, a ordenança anterior está revogada. Está revogada. Porém, Jesus Cristo veio de Deus, nascido de mulher e debaixo da lei. Segundo Gálatas 4:4. Você pode ler, Vini, por favor? Versão NVI. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Mas sem pecado. E ele e o Pai são um só. De acordo com João 10:30. Assim, se estamos em Cristo e Cristo em Deus, não há necessidade de nenhum outro mediador. Não é?
Se nós estamos em Cristo, vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios 3. Primeiro Coríntios 3, versículo 21 e 22. 21 ao 23. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Amém. Viu? Então, quem é que nós precisamos no meio desse caminho aí? Se a própria palavra de Deus diz que tudo pertence a nós, me diz, a quem devemos dar dízimo? Se tudo pertence a nós, me diz. Devemos dar uns para os outros? Trocar presentes? É isso? Isso realmente deve, não é? De coração. Não é presentes. Presentes, ofertas, trocas de amor. E não imposição de nada. Entende? A lei está revogada. Por quê? Porque agora foi introduzida, não é, uma esperança superior. Ele veio fazer com que nós, todos nós, cada um de nós, sejamos reis e sacerdotes do Senhor. Todos com dons diferentes, não é? Para nos ajudarmos mutuamente. É por isso que é necessário crescer. Um crescimento harmônico, uma edificação para o alto, de forma que o corpo de Cristo, não é? A noiva de Cristo, seja verdadeiramente, não é? Madura espiritual, um varão espiritual, não é? E possamos produzir aquilo que o Senhor Jesus disse que faríamos, não é? Para que sejamos capazes, né, de trazer glória para o nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo aquilo, as obras que Ele já, né, Ele mesmo já preparou para cada um de nós. Imagine, cada um de nós, né, andando de acordo, não é, com o chamado que Deus tem preparado para cada um, exercendo o nosso chamado de forma consciente, não é? Preparados, capacitados pelo Espírito Santo. Que coisa linda, não é? Que coisa linda que isso vai ser. Sim, meu bem, é para os judeus. Claramente é para os judeus. Nós nem tínhamos lei, não é? Nós estávamos afastados, não é? Das leis de Deus, das alianças, não é? Sem Deus e sem esperança nesse mundo, não é? Por isso a gente deve dar glória a Deus. Porque isso que nós herdamos, não é? Realmente a gente não merece. Todas as promessas de Deus em Cristo Jesus, nós temos o sim e por Ele nós dizemos o amém. Aleluias. Amém. Amém, amém, amém. Vocês imaginam o que estão fazendo nas nossas vidas através de Deus. Olha, a gente não imagina ainda não, mas que em nome de Jesus, não é? Que em nome de Jesus seja tudo verdadeiro, não é? Através como você diz, através de Deus, tudo verdadeiro, amém, limpo, puro, não é? E que produza a 30, 60 e a 100 por um, que verdadeiramente venhamos todos juntos glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque no passado tiveram grandes homens e mulheres de Deus, não é? Que arrastaram multidão, mas as multidões foram arrastadas, não é? Essas multidões são filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Está na hora, não é? Está na hora dos filhos e filhas de Deus, cada um receber aquilo que é próprio do próprio Deus, não é? Que andemos nessas coisas para a glória do nosso Pai, não é? Nós estamos aqui semeando para que todos nós, e quando a gente semeia, a gente também, né, como diz Paulo, né, o boi se alimenta, né, não tapem, né, a boca do boi enquanto ele, né, está ali arando, não é? Então a gente também está se alimentando. Então glória a Deus, porque a via de Deus, né, ela tem mão dupla, não é? Aquele que abençoa também é abençoado, não é? E nós estamos juntos nessa, né? Estamos juntos. Intrinsecamente nos edificando mutuamente. Exato. Assim, se estamos em Cristo e Cristo em Deus, não há necessidade de nenhum outro mediador para nos aproximar de Deus. Agora em Cristo somos filhos e herdeiros para sempre.
Aleluia. Então veja, enquanto o herdeiro é menor, não é necessário que ele fique debaixo da tutela, da guarda de alguém. Mas nós estamos trabalhando para que todos nós cresçamos, né? E não precisemos ficar debaixo da tutela de ninguém, a não ser do nosso Pai, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo em nós. Não, Durval. Da CCB, o que é a CCB? É aquela igreja que a mulher tem que usar véu, cara, homens de um lado, mulheres do outro, daquele vídeo que eu te mostrei da mulher tocando piano, aquela igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, meu bem. Yeah. Tá bom? A igreja universal, que não é universal dessa que você conhece, tá bom? Do bispo, que não precisamos citar o nome. É a igreja de Cristo Jesus, espiritual, espírito. Exato. Vivo. Tá bom? Do Corpo de caminho. Cristo. O caminho, lembra? O caminho, a verdade, a vida? Então, é essa daí, tá bom? Que o Senhor virá receber, né? Resgatar, adornar dos 4 cantos dessa terra, tá bom? É essa daí, a essa nós pertencemos com muito orgulho. Amém. Orgulho no Senhor. Amém. Nesse luto está sendo bálsamo sagrado. Amém, meu Glória amor. ao Senhor Amém. Jesus. Você Que vai bom, crescer Maria. muito. Você vai crescer muito, forte, saudável, Em com nome vida de dentro, Jesus. que é mais importante, não é? Vida dentro. Essa é a verdadeira vida. Viu? Que não depende de circunstâncias exteriores. Essa é a verdadeira vida, a verdadeira força que emana, não é, do nosso Pai Celestial. E que a tua força seja como os teus dias. Seja Amém. fortificada no Senhor. Em nome Amém. de Assim Jesus. como são teus dias, seja a tua força e Em o teu nome de vigor. Jesus. Da glória de Deus. Amém. 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 A todos nós. Sejamos todos abençoados. Não é? Amém. 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 Amamos vocês. Tenham todos uma noite excelente. Não é? Permaneçam no descanso verdadeiro e eterno que é o Senhor Jesus Cristo. Não é? E recebamos mais dele. Para que, como diz ele mesmo, não é? O Pai é glorificado, não é, pelos filhos darem muitos frutos, não é? Então que possamos dar verdadeiramente muitos frutos para que Ele seja glorificado Jesus. através de nós. Verdadeiras testemunhas. Cartas vivas. Exato. Escritos não com tintas, mas pelo Espírito de Deus. Em corações nossos humanos. corações. Amém. Amém. Cleide, sua linda. Coisa fofa. Gente, boa noite, irmão Durval. Ele é o Senhor, o nosso Senhor. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém.